Fala galera, beleza? Matheus na área, chegando com mais um videozão direto do meu estúdio aqui em Gravataí. Hoje eu vou mostrar para vocês diferentes tipos de materiais que eu já trabalhei, que eu já fiz desenhos, pinturas e dar algumas dicas aí para quem quer começar a fazer os seus trabalhos e as suas obras de arte. Beleza? Então se tu gostou da ideia, já se inscreve aí no canal, deixa o likezão no vídeo e vem com a gente conferir mais esse bate-papo e essas dicas aí. Vambora! Bom, vou começar aqui para vocês, vou mostrar essa aplicação de tinta de tecido, tá? Isso aqui é uma camisa que eu estou finalizando ainda. Aqui eu coloquei ela na maca só para poder mostrar para vocês. Mas a primeira coisa que eu faço para pintar com tecido é colocar numa superfície rígida. Normalmente eu uso um pedaço de madeira, né, como um quadro. E uso uma cola de tecido, uns pontinhos de cola para fixar o tecido na madeira, para ele não se mexer e ficar mais fácil de trabalhar. Não tem perigo de ficar nenhuma dobra e coisa, como você pode ver que tem a dobra da própria camisa, ó. Mas a gente estica como se fosse esticar a pele e faz o desenho normal, bem retinho ali como tem que ser. Nesse caso aqui eu usei basicamente esses 4 tons aqui, não precisa ser essa marca específica, eu peguei por ser mais acessível ali, onde eu fui comprar era o que tinha. Usei também a combinação do verde e do vermelho para fazer esse marronzinho aqui do meio, esses detalhezinhos. E a diluição de alguns tons que nem aqui, que nem no vermelho assim. Eu uso água mesmo. Coloco nesse potinho aqui, por exemplo, eu encho ele de água. Molho um pouquinho o pincel ali, molho na tampinha ou num potinho de tinta e crio na hora a diluição. Para fazer o traço, eu uso esse pincelzinho aqui, que ele é mais fininho ali, ó. Eu corto também um pouquinho o comprimento das sardas dele aqui para deixar eles das cerdas dele aqui para deixar ele mais rígido, mais firmezinho pro traço. Esse aqui é o número 0, que ele é bem pequenininho mesmo. Então já faço o esboço com ele, depois quando eu for finalizar também os traços aqui onde é mais marcados assim os traços, eu também vou fazendo com ele também a marcação. Esse outro pincel aqui normalmente eu uso para fazer um preenchimentinho já um pouco maior. E essa bucha, que aqui acho que é a número 2, que está aqui, eu uso para pintar as partes grandes do desenho, todo o preenchimento maior. Também faço diluição com ela, um pouquinho na água e na tinta, espalha bem. Basicamente é isso, não tem muito medo de errar, tem que fazer, vai deixando a tua criatividade se soltar. Eu faço já o esboço com a tinta, já que eu vou fazer o traço mesmo, que nem aqui no caso eu usei o vermelho. Vou diluindo para fazer bem mais fácil, mais livre para correr o pincel. Por exemplo, aqui quando tu vai fazendo com ele diluído, tu já vem puxando ele bem simples, bem levezinho, onde tem que ter o traço marcado, onde tem o traço mais suave. Depois de finalizado, a gente vem só com a tinta pura, fazendo o traço bem devagarinho para ficar bem alinhadinho e o mais fino possível. É mais ou menos isso. Aqui a gente tem uma aplicação um pouco diferente, também em tinta de tecido, só que aqui em MDF. Quem acompanha o canal já viu que um tempo atrás eu fiz essa outra pintura aqui, do Ayrton Senna andando de kart, que tem vídeozão aí no canal, quem quiser assistir o passo a passo dele, volta aí uns vídeos para trás, vai achar a gente fazendo esse projeto aqui em MDF também. Esse é um MDF 6mm, e esse aqui é um MDF 18mm de espessura. Os dois MDF cru. Porque a tinta de tecido não aplica legal na parte que tem a melanina, né? Que no caso é essa partezinha aqui branca ou de um tom madeirado do MDF. A única diferença assim, eu usei também os mesmos pincéis aqui. Mesma tinta de tecido, diluição em água. A diferença maior é que o MDF ele não absorve tanto tinta quanto o tecido. Então, um pouquinho de tinta você pinta uma superfície bem grande do desenho. Aí a diluição em água tem que cuidar um pouquinho mais, a quantidade de água tem que ser bem menor do que no tecido. Aí no MDF, como é uma superfície rígida, eu consigo fazer o esboço, um desenho mais complexo também que nem esse daí, eu consigo fazer o esboço usando um lápis. Eu usei um lápis normal, lápis B eu acho que era, para fazer o esboço dele. Depois a gente consegue com a pintura cobrir todos os traços a lápis, até nas partes brancas aqui, ó. Não fica nenhum traço evidente. Eu faço todo o esboço dele, lá no vídeo vai aparecer eu fazendo o esboço do kart. Todo o esboço dele a lápis e depois a pintura a gente vem trabalhando sempre também
diluindo um pouquinho, usando alguns tons, mesclando eles para criar novos tons. Ó, aqui são algumas aplicações também da tinta de tecido na parede. Aí eu esbocei também com grafite e fiz todo o preenchimento, trabalho com a tinta de tecido. A diferença daqui para o MDF também é a diluição. Aqui a gente, quando dilui, usa menos água aqui no MDF. No caso da parede de alvenaria, que nessa daqui, né? Já tinha um fundo, na época era um fundo branco a parede, o que facilitou bastante a aplicação. Ó, aqui outra pintura que a gente tem também usando tinta de tecido. Nesse caso aqui pode notar que eu finalizei os traços usando uma canetinha hidrocor, aquela Pilot, que era usado também em retroprojetor e CD antigamente. No caso o desenho old school permitiu que tivesse o traço bem preto marcado, e deu um acabamento mais bonito, mais bacana. A diferença é que no caso da parede, como é fixo, você que tem que se adaptar ao desenho, né, ao projeto. Às vezes tem que subir em alguma coisa, se curvar, isso muda um pouquinho a percepção da distância também. Às vezes trabalho de perto, afasta um pouco para ver como é que está ficando com relação a um formato de um desenho ao outro, um objeto. E é isso aí. Aplicação diferente aqui em MDF, essa aqui que eu gosto bastante, é um dos meus preferidos. E foi feito com essa canetinha aqui, ó, que foi que eu comentei agora há pouco. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Ver se vai pegar bem no vídeo. Todo ele é feito, todo preenchimento é feito com pontinhos. Ó, aqui deu para pegar bem. Então todo o preenchimento dele foi feito com pontilhismo. Foram aproximadamente 10 horas e meia de trabalho. Claro que não foi 10 horas e meia direto. Foram mais ou menos uns 6 dias, eu acho, que eu fiquei fazendo esse trabalho aqui. Até porque cansa, então vai embaralhando um pouco as vistas também de fazer. E aí a gente sabe, né? Quando cansa, para não ficar aquele tipo de trabalho do colégio que a gente começa empolgadão e aí no começo tá maravilha, no meio do caminho cansa, começa a se aborrecer, vai fazendo de qualquer jeito. Então a gente fazia um pouco, parava, pegava um outro dia, parava de novo. Fiz umas 6 vezes, eu acho. Em 6 etapas, mas olha aí. Ficou muito legal mesmo o resultado. Gosto bastante. Pra mim, um dos melhores que eu tenho aqui. E uma dica é exatamente isso que eu fiz agora com a câmera. Quando eu tava fazendo, já estava montado o balcão. Eu tinha que fazer ele aqui pertinho do balcão, abaixado. Fazia bem de pertinho. Aí logo fazia um pouquinho e me afastava, levantava para olhar como é que tava ficando o degradê. Aí, tá legal, tá um pouquinho mais, tem que escurecer um pouquinho mais, volta, faz pertinho de novo e vai afastando para ter uma ideia de como é que tá ficando o degradê da sombra. Então é mais ou menos isso, é sempre um jogo de paciência e percepção de tons de preto. Bom, por último, mas não menos importante, até porque é o meu preferido, o desenho em grafite. Deixa eu mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui nesse carro. Esse aqui eu fiz ano passado. Ver se vai pegar bem na imagem. Isso aí basicamente eu usei, vou trazer para cá, o lápis 6B, lápis B, sempre sem me importar muito com a marca, até porque aqui a ideia não é nem fazer um desenho profissional, é só para mim como um hobby e desenvolver algumas técnicas que a gente acaba usando depois também para tatuagem, algo bem semelhante. Esses dois aqui que chama esfuminho, o número 1 e o 4, que são basicamente, como já diz o nome, para esfumaçar. Então a gente usa nas partezinhas assim para deixar mais suave a marca do grafite.
as partezinhas da sombra mais clara. Quando tem alguma sombra maior que a gente quer emparelhar também, deixar ela esfumaçada, por exemplo aqui, eu usei também uma buchinha de papel higiênico às vezes, para deixar ela suavezinha, de uma forma mais uniforme. Às vezes também grafite, esse aqui é uma lapiseira 05, eu boto um grafite 4B também para fazer os cantinhos pretinhos, assim, por exemplo no meio do raio da roda ali, os detalhezinhos assim, bem pretinho. E para deixar mais escuro, que nem vocês podem ver aqui nessa gradezinha frontal ali, a parte escura, às vezes eu utilizo também um pincel igual o pincel ali de pintura. Eu passo o lápis preto, aliás, o grafite, né? Pode ser o 6B ou o lápis B, e aí depois vem com o pincel por cima para deixar ele mais escuro ainda. Isso faz com que fique mais uniforme, o grafite penetre mais no papel e deixe mais escura a pintura. Bom galera, minha dica é assim, para quem quer começar a fazer então os seus primeiros desenhos, pinturas, seja qual for a superfície que tu vai trabalhar, seja qual for o material que tu tem à disposição, o principal é paciência, persistência e praticar. Quanto mais tu praticar, mais tu vai conseguir entender como tem que ser, vai passar para o teu cérebro a informação, conseguir copiar cada manchinha do que é composto uma imagem, né? Que às vezes a gente não olha a imagem como um todo, que nem ali no carro, a gente olha cada manchinha e vai montando, ligando uma na outra, tem que prestar atenção naquela parte. Então, quanto mais tu praticar, mais paciência, porque leva tempo também, nada disso aqui foi feito da noite pro dia, tudo é estudo e estudo, bastante tempo. Tudo isso eu faço para melhorar minhas técnicas na hora que eu vou aplicar na tatuagem também. E aí, como eu falei ali, o material em si, ele vai te ajudar? Vai. Mas o segredo de tudo está em ti, tá na pessoa que comanda. Quando tu conseguir entender o material que tu tem na mão e conseguir fazer o melhor uso dele, a qualidade daquele material vai ser um detalhe para tu aperfeiçoar mais além daí, quando tu quiser levar uma coisa mais a nível profissional assim. Quem quer começar pode começar com um lápis comum, uma folha comum, simplesmente estudo, técnica, paciência, muita paciência e fazer o que tu gosta, né? Se tu gosta então do papel, faz no papel, na parede, no tecido. Eu comecei a desenhar acho que com uns 7 anos mais ou menos na parede do quarto e em folha de caderno. E aí foi indo, foi melhorando, fui continuando aquilo ali. Hoje já estou tatuando já há 7 anos e continuo desenhando sempre que eu posso, eu vou inventando uma coisa nova. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter conseguido ajudar vocês com algumas dicas. Tenham gostado também do meu trabalho. E se gostou mesmo, deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal para não perder nada. E é muito importante aí deixar esse like, ativar as notificações no sininho para o YouTube entender que vocês realmente estão gostando do conteúdo e continuar avisando vocês quando tiver um vídeo novo. Beleza? Obrigado aí por assistir mais esse videozão. Até uma próxima. Abraço!